Já está vendo, estamos aqui em boa companhia do advogado Damásio Araújo Souza, que é pré-candidato a uma vaga no Conselho da OAB, da seccional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Piauí. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Doutor Damásio, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan, boa tarde a quem nos assiste pela TV Centro-Sul, esta emissora que nasceu para ficar e que tem levado as boas e melhores notícias para toda esta região e para o mundo, né? Por que não dizer isso em todo o Brasil? Bom, doutor Damásio, a eleição, muito obrigado aí pelas palavras de incentivo aqui a todos que fazemos a TV Centro-Sul. A seccional da OAB está um movimento bastante apreciável aí no que diz respeito a movimentos também relacionados com candidatos. Como é que está essa disputa? Veja bem, Erivan, esse ano, por sinal de 2021, foi um ano assim onde nós temos, dentro da instituição da Ordem dos Advogados, nós temos duas eleições. A primeira eleição aconteceu recentemente, ainda no início do mês, quando os advogados do Piauí, todo o estado, se reuniram, compareceram à seccional e às subseções do estado para escolherem 12 advogados para a composição do 5º Constitucional, que seria a composição, uma representação que tem a OAB, a advocacia, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Lá é uma vaga e os advogados escolheram 12. Esses 12 agora, na próxima semana, se não me falha a memória, daqui mais ou menos a uns 6 dias, o Conselho Seccional estará reunido para, dentre desses 12 que foram eleitos, escolhidos pelos advogados, o Conselho escolher 6 e remeter essa lista sextupla ao Tribunal de Justiça, a qual o Tribunal, reunido em votação aberta pelos desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça. Aí, no caso, vai ser pelo Pleno do Tribunal. Pelo Pleno do Tribunal, irão escolher 3 advogados, representantes da advocacia, o qual encaminharão ao governador do Estado a chamada lista tríplice, para que o governador até então possa escolher o futuro desembargador que representará o 5º Constitucional, que é a vaga obtida pela advocacia. Na composição do tribunal, já pegando o gancho no que o senhor acaba de informar, tem sempre um membro da OAB que concorre e também tem um membro do Ministério Público, né? Sim, sim. O 5º... Como é que é essa composição? Essa composição é o seguinte: é o 5º Constitucional, a cada 5 desembargadores pela magistratura, você terá que ter um advogado e você terá que ter outro representando o Ministério Público. Diante da composição do Piauí, os advogados têm 2 vagas, 2 representatividades de 2 desembargadores, e até então, no momento, o Ministério Público tem 1, por conta desta composição, que inclusive hoje o representante é o desembargador Erivan. O Erivan é do Ministério Público. Do Ministério Público, ele é oriundo do Ministério Público, exatamente. Erivan Lopes, muito, por sinal, muito bom desembargador, muito conceituado, uma figura ímpar, realmente espetacular. E temos exatamente nesta composição. Então, a cada vez que tem essa composição. Isso não é só a nível de Tribunal do Piauí. Isso também está a nível de Tribunal Regional do Trabalho, da 22ª Região aqui no Piauí, cuja eleição, cremos que, se não acontecer esse ano, vai acontecer no próximo ano, para a escolha de um também representante da classe de advogado que irá substituir o desembargador Jim Boa Vista, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Mas tem também esta composição a nível dos outros tribunais, que eu chamo de superposição, que são o Superior Tribunal de Justiça e tem também o Supremo Tribunal Federal. Temos também, podemos dizer, o Superior Tribunal de Justiça, e temos também as vagas também no Tribunal Regional Eleitorais e nos tribunais, no TRT, também no TST, Supremo, no TRT, Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja só, sempre que há
o segundo grau, a colegialidade, que exatamente pelos tribunais de segundo grau ou superposição, haverá sempre a composição do quinto, tanto da classe de advogado quanto da classe do Ministério Público. Agora, o senhor está aí pleiteando uma vaga, né, no Conselho Estadual da OAB. Como é que está essa disputa? Veja bem, Arivan, hoje no Piauí existe a disputa para o próximo triênio da administração da OAB, e essa ela é encabeçada, são compostas por 3 chapas que disputam este pleito para o próximo triênio, que se iniciará em janeiro, 1º de janeiro de 2022, irá até 2025. E isso são 3 chapas. Eu tive o prazer de ter sido convidado pelas 3 chapas para poder compor nessa chapa para o Conselho. Isso me honra muito, os convites efetuados, mas eu optei por ficar na chapa 3, que é encabeçada pelo Dr. Celso Barros Coelho Neto, que é o atual presidente da OAB seccional do Piauí. Eu resolvi exatamente ficar. Por quê? Porque eu entendo, diante do trabalho que ele, Celso Barros, tem feito diante da seccional do Piauí, ainda mais levando-se em consideração que todos os administradores, não só a nível de OAB, como prefeito, governador, presidente da República, os tribunais, todas as entidades, as empresas privadas, todas, tivemos neste período de 2020 e 2021 uma anomalia causada pela Covid-19. Então, aquelas pessoas que exercem esses cargos hoje, eles não tiveram a oportunidade melhor de muito mais fazer, tanto pelas classes, no caso aqui o OAB, como os outros gestores, essas pessoas que eu citei, diante dos cargos que ocupam. A propósito, qual o papel do conselheiro, no caso, o senhor sendo eleito? É porque a diretoria ela não administra só. Nós, conselheiros, votamos os pleitos trazidos pela diretoria, além daqueles que nós levamos para o conselho, para que sejam aprovados, discutidos, aqueles casos, aqueles fatos, ou algo de interesse da classe dos advogados, no sentido de melhor levar esse trabalho, esta posição, no sentido de colaborar, de melhor se ter uma advocacia e melhor se fazer em prol do advogado. E isso faz também dentro deste conselho, porque este conselho ele vota a proposta, ele vota aqueles casos que é levado para o conselho, dependendo dele, que são vários, para que se possa fazer ilustração. Então, o próprio presidente, a diretoria, que é composta por 5 membros, ela não administra tão somente uma OAB, mas ela precisa não só do conselho da OAB, como ela também tem o conselho fiscal para poder fiscalizar a ação da diretoria. E nós também, como conselheiro, também fiscalizamos e ajudamos no trabalho da diretoria. E em termos de agenda, de prazos, de datas, como é que se encontra? A eleição será no próximo domingo, agora, iniciar-se-á às 9 da manhã e terminará às 18 horas, e isto será feito, esta eleição, a nível na capital, na seccional, e em todas as outras subseções de todo o estado do Piauí. Todos os advogados que estiverem exatamente quites, que estiverem aptos, poderão votar neste dia. E eu aqui aproveito o ensejo para conclamar todos, mas todos os advogados, a comparecerem domingo e votarem, fazer o seu exercício democrático classista. Então, deve votar. Você deve escolher aquele candidato que melhor você entenda que vai servir para administrar a seccional do Piauí, como também no caso de Picos, a subseção de Picos. Não é pelo fato de eu ser candidato em uma chapa que eu vou apenas dizer que votem para mim. É claro que vamos ficar de bom grado,
até porque quem me conhece sabe da minha luta, que eu comecei na OAB do Piauí desde 1993, quando cheguei aqui em Picos, aonde é que eu exerci cargo de vice-presidente por 2 vezes da nossa briosa subseção, onde eu fui também membro da Comissão de Direitos Humanos, terminei sendo também presidente, hoje sou presidente vitalício desta subseção. Eu fui, na verdade, Erivan, porque eu sempre costumo dizer que o advogado do interior, como eu sou, foi sempre aquele advogado como se fosse tido de segunda categoria com relação ao advogado da capital. E eu quebrei este paradigma. Fui o primeiro conselheiro da OAB Piauí do interior do estado. Até então só era da capital. Depois me tornei também o primeiro vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de todo o estado do Piauí. Também quebrei este outro paradigma, porque eu queria mostrar e levar de que o advogado do interior é tanto quanto qualificado, competente e está à altura para exercer qualquer cargo nessa instituição, ele sendo do interior e não apenas da capital. E isto fez com que hoje, mais importante, é que todas as chapas que concorrem, as 3, todas hoje têm integrante concorrendo ao conselho ou a integrante de diretoria do advogado do interior. E isto foi um trabalho que eu fiz de valorização também quando estive no conselho à época para o advogado do interior. E graças a Deus isto foi. Depois de longo tempo, eu realmente apenas acompanhava, eu participava, mas eu não queria integrar chapa, porque eu entendo, como eu entendia, que é um momento da gente também dar oportunidade àqueles que ainda não foram, àqueles que possam participar e possam colaborar. Até porque uma coisa fique bem claro: quem é integrante de chapa e quem é eleito, ninguém ganha dinheiro não. O AB não paga presidente, não paga vice-presidente, não paga conselheiro, não paga integrante de caixa de assistência, não. Nós fazemos um trabalho voluntário e que nos estamos doando em prol da classe. Certamente ganha projeção, ganha, né? Sim, isso não tenha dúvida, que há uma projeção pessoal pelaquilo que você vai fazendo e que você é visto tanto pela classe, como você é visto também pela própria sociedade. Desde que realize ações que efetivamente despertem na sociedade. Isso, né? Não tenha dúvida. Então é por isso que agora me convidaram e eu aceitei, diante de tudo aquilo que eu já fiz, pela experiência que tenho, e digo para você, com a minha chegada de novo, se os advogados do Piauí assim permitir, que eu estou na chapa 3, se eles assim o permitir, tenha plena certeza, aos advogados e a todos aqui que me ouvem, a nossa instituição que estará muito bem representada neste conselho. E quem me vê, esta instituição estará por mim muito bem representada, porque nunca, durante esse tempo, nunca eu fiz com que desrespeitasse ou que eu manchasse ou maculasse a imagem dos colegas da instituição. Sempre busquei valorizar, sempre com acuidade, busquei exatamente fazer o que era uma união, sempre tentei isso para a classe, porque eu entendo que uma OAB fortalecida, uma OAB forte, é advogado forte e advogado protegido. No momento que você não tem uma OAB forte, desta forma, você tem um advogado desprotegido. Em virtude aqui do tempo, queremos agradecer muito a sua presença e também as informações trazidas sobre a eleição para a sessional da OAB e para o Conselho em particular. Desejar êxito para o senhor e espero que o senhor venha aqui para tratar de outros temas muito importantes que estão aí no mundo jurídico, inclusive naquilo que toca a Constituição, no momento presente. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço a você, a todos, e estarei sempre à disposição. Para mim é uma satisfação enorme. Muito obrigado.